Olá, olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao ciclo do Riso com Sabrina Tacconi e hoje com José Sebastião. É um prazer para nós estar aqui com vocês, vamos partilhar aqui a história super engraçada e curiosa do percurso de José Sebastião. Vamos ter, em algum momento, pequenos problemas técnicos, ok? Portanto, não faz mal, não percam o fio, porque realmente a conversa é uma conversa descontraída, mas que vale a pena assistir. Muito obrigada a quem está a acompanhar o direto e a quem vai acompanhar posteriormente. E José Sebastião, entre um percurso imenso de terapeuta alternativo, terapias alternativas, também é líder de yoga do riso. Portanto, a primeira coisa que eu queria é que ele se apresentasse, que falasse um bocadinho sobre o percurso dentro de todo o que a área que trabalha. José, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito também o desafio de estar aqui conosco hoje. Conta-nos um bocadinho sobre o teu percurso, como foi o teu caminho até hoje. O meu caminho é para rir mesmo, Sabrina. Foi desde que eu nasci que a minha vida tem sido uma aventura. Eu já nasci por força, já foi difícil eu nascer. Então, quando eu nasci, já enverdei por uma aventura de vida. E sou do signo de Áries, de Carneiro, então eu sou muito aventureiro, eu gosto de coisas novas e sempre tenho um misto entre medo e coragem, né? É aquela coisa, sempre sentes um certo receio quando vais mergulhar em algo novo, mas ao mesmo tempo há uma força qualquer que me diz, vai, experimenta, arrisca, etc. Então a minha vida tem sido assim, uma jornada, digamos assim, de autodescoberta principalmente. Como sabes, eu trabalhei quase 15 anos como clown, como palhaço. Descobri o riso de uma outra forma. Eu fazia os outros rir e muitas vezes não tinha vontade. Ou seja, o riso não era uma coisa que fizesse parte de mim naquele momento, mas eu precisava pôr a plateia a rir. E quando comecei a aprofundar o clown, comecei a ver que havia muita tristeza e muita coisa aqui dentro com o qual eu ainda não conseguia rir, ou seja, é como se eu não conseguisse rir de mim mesmo. E acho que a essência do clown é tu conseguires resgatar a inocência e a graça perante as desgraças que viveste, né? Então, aí eu comecei a ficar... não digo doente, mas comecei a ficar incomodado com muita coisa na minha vida. Fiquei depressivo com 27, 28 anos. Entrei de cabeça nesse processo de cura, né, de reabilitação desse estado de alma e vim parar ao mundo da terapia por necessidade, ou seja, eu fui cliente durante muitos anos e depois a vida naturalmente me trouxe clientes e cursos e palestras e coisas para fazer e para falar sobre a minha experiência, não é? E o Yoga do Riso, através de ti, conheci que acho que são 2 anos, sensivelmente. Sim, foi há 2 anos e meio que, sim. E eu já tinha ouvido falar de Yoga do Riso, tinha ouvido falar de ti, tinha ouvido falar
do riso como uma terapia, mas eu esperei o tempo que eu precisei para que esse riso fizesse sentido para mim, né? Então, hoje eu consigo rir mais da minha vida, da minha desgraça, da minha aventura, e é uma conquista, assim, diariamente aparecem situações que tu dizes, olha, eu tenho a opção de reagir ou eu tenho a opção de agir. E o riso, para mim, é uma ação, não é uma reação. É a capacidade que tu tens de olhar para a situação e, ok, deixa-me agir sobre isto, né? Deixa-me fazer algo que eu transforme a energia deste momento e desta situação em algo, sei lá, libertador, apaziguador. Né? E tem sido uma jornada muito, muito profunda. Assim, o riso, como dizia o Charlie Chaplin, o riso é uma coisa séria. Muito séria. É muito séria. É um tema muito sério. Muito profundo. Nos dias é muito profundo. E nos dias que estamos a viver, eu não sei se começas a ter mais procura, porque, pronto, para quem não sabe, o José, neste momento, se não estou em erro, estás a viver no Brasil, não é? Estou a viver no Brasil desde 2015 e sou sócio de uma clínica de terapias. Então, eu trabalho diariamente com a parte emocional das pessoas. Pois. E tens sentido mais procura na área do yoga do riso ultimamente? No Brasil também está a crescer muito, não é? A pessoa está a fazer um trabalho muito giro. Tenho ouvido, pronto, visto mais ou menos. Sim. Tu tens sentido mais procura? Sim, o que é que eu fiz aqui no Brasil desde que fiz a formação contigo? Eu tive a oportunidade de dar aulas de autoconhecimento na pós-graduação de arte-terapia na universidade aqui da cidade. Foi um convite muito interessante e eu introduzi o yoga do riso e a relação com o riso para futuros psicólogos e futuros arte-terapeutas. Então foi muito interessante essa parte. Tive numa entrevista na rádio, uma entrevista na televisão, falei um pouco sobre o yoga do riso. Acho que vi algo no Instagram, se não me engano. Sim. E tenho feito algumas coisas com os meus alunos. Eu dou aulas de terapia holística e alguns grupos de trabalho também aqui na clínica, de meditação, etc. Eu tenho usado um pouco do yoga do riso também para trazer algumas coisas que estão dentro das pessoas. Por exemplo, eu percebi que o riso, e já da bioenergética eu sabia isso, o riso está muito ligado à raiva. E, de alguma forma, quando começas a rir e tiveste uma criança que foi limitada, né? E subjugada e submissa, e essa raiva não pode ser expressa, muitas vezes a pessoa começa a rir e ela começa a trazer esses sentimentos de raiva. A criança dela que queria ter xingado e queria ter mandado o pessoal para a merda, não conseguiu. E aí... Acumulou pontos e depois passa a vida às gargalhadas. Sim. É como se fosse sabes a sensação que eu tenho? É que a pessoa é como se fizesse uma espécie de uma panela de pressão. Sim, é uma panela de pressão. Eu, às vezes, juro-te que estou nas minhas formações e parece que ouço tapões a sair, sabe? Pô! Não é que eu ouça mesmo, pronto, que não estou... Mas noto como o desentupir das gargalhadas, sabes? Como aquilo estava ali acumulado tudo e, de repente, plop! É uma catarse. A pessoa volta a nascer nesse momento. É alucinante, transforma-se. É como se fosse uma catarse, né? E às vezes ela começa a rir e depois vem às vezes um choro, né? Ela chora logo depois de ter rido, porque é como se aquilo tivesse ali guardado ou ela tivesse sido julgada por rir ou por ser feliz. Eu acho que isso é a coisa mais que eu tenho refletido mais, é que nós criamos uma cultura de infelicidade e isso é muito estranho, né? Porque é suposto que as pessoas sejam infelizes, porque é normal ser infeliz. E quando alguém ri e quando alguém está feliz, parece que é uma coisa estranha. Né? Aquela ideia de que estás a rir que nem tonto, ou uma coisa assim. Ou seja, uma pessoa não pode naturalmente rir, porque isso parece que é alguma coisa que
que não é bem-vindo pela Menos comunidade. séria. Pois é. E essa desconstrução, eu acho que ela é extremamente importante, não é? Porque parece que há aquela ideia de que parece que a gente veio aqui para sofrer, que passar aqui é uma vida sofrida e difícil e tal, e ninguém pode ser feliz. Ou quando a pessoa é feliz, ela é estranha, porque ou ela tem algum problema, ou ela é tonta, ou ela é um palhaço, né? Como a gente já ouviu também. Né? Não, e ainda muito estigma, apesar de estar muito divulgado, toda esta área da risoterapia já estar muito divulgada, ainda se criam certos estigmas, não é? Estamos todos a trabalhar para que pouco a pouco também a sociedade se liberte neste sentido, porque nós precisamos de rir, é uma necessidade humana. Nós não podemos guardar o tempo todo as emoções, porque senão depois é o que diz o que dizes, não é? Que depois nos tornamos uma panela de pressão. Yeah. E essa ideia da desconstrução da seriedade, ela é muito importante. Isso faz muitas outras. O que eu não te ouvi, agora bloqueou. É importante. Sim, agora bloqueou, agora ficamos congelated. Temos aqui a Silvia Scarpellini a desejar boa tarde. Olá, Silvia, bem-vinda. O que te fascinou no yoga do riso? O que mais te chama a atenção no yoga do riso? Então, eu percebi que o riso é uma forma de desconstrução do problema. Eu costumo até usar isso em atendimento com o meu cliente. Né? Ele chega com um problema e está tão identificado com aquele problema, com aquela história, que eu peço, lembras-te, né? Vamos pôr o problema na mão e vamos olhar. Né? E ele acha estranho no início, mas depois, quando ele começa a olhar para o problema e a rir do problema, ele percebe que ele é muito maior do que o problema, que o problema é apenas uma pequena construção mental. Então eu comecei a ver o riso desse ponto de vista, até que ponto é que o riso é uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta terapêutica. O Osho dizia que quando tu ris, não pensas. Então é uma forma de meditação profunda, né? Quando tu estás a rir, não dá para pensar e rir ao mesmo tempo, né? Então acho isso maravilhoso. E eu dei agora recentemente, vou acabar esta semana um curso de meditação de 4 semanas e foi muito interessante passar isso para os alunos. E a meditação que eles mais gostaram e que mais usam é a meditação do riso. Eles adoram a meditação do riso. Acham que é um portal muito rápido para ficar presente, para ficar alegre. Parece que dá uma sacudida, né, nos problemas. Parece que a pessoa tira os problemas de cima dos ombros com muita rapidez. Sim, sim. E pessoalmente, para mim, sempre que eu estou naquele modo de baixo, ou estou ali enrolado com alguma situação que eu não encontro solução, ou que eu não consigo sair, eu vou ao espelho e começo a dar umas gargalhadas. Já somos dois. E às vezes é assim, o outro dia te dizia, quanto maior o desafio, maior a gargalhada. É que é mesmo para insistir, não é tipo para insistir. É para insistir. Ok, então, que é para acompanhar o processo, não é? Então, é assim. E é muito bom, assim, fisicamente, eu percebo que é muito bom para várias coisas, mas, acima de tudo, o riso desopila o fígado. Né? O riso descontrai o fígado. Porque o fígado está muito ligado à aceitação ou à resistência. Na vida, basicamente, nós temos essas duas possibilidades. Ou resistimos à vida, ou aceitamos-la. E o riso é uma forma muito bacana de aceitares a vida. Tipo, está uma grande bosta aqui. Eu não estou a conseguir lidar com isso. Se eu rir aqui, de repente a bosta deixa de ser bosta. Já virou profundo.
Dá-se logo a volta. Dá-se logo a volta à situação, é verdade, é verdade. Ajuda muito no processo dos desafios e do dia a dia, não é? Às vezes, porque às vezes basta tu já estares naquele modo do riso, ou seja, às vezes não é nem o facto de estar a dar a gargalhada, é o facto de estares com o teu riso interior ativado, não é? Claro que para cultivar o riso interior tens que cultivar também o exterior, mas se tu tens o riso cultivado, tu vais pela rua de outra forma, tu sorris, agora que estamos com as máscaras, não é? Sorris com os olhos, né? Sim. Eu hoje entrei no Uber, não é? E ele olhou para mim desde o retrovisor. E eu olhei para ele e sorri com os olhos. E ele sorriu-me de volta. E eu, agora temos que sorrir com os olhos, não é? Agora não podemos mostrar a boca, não é? Estamos com máscaras. E eu me ria, se percebes? Não me conhecia de lado nenhum. Mas pronto, não é? Quer dizer, temos que estar com essa atitude, porque é o que nos leva realmente a estar num equilíbrio. Nós precisamos de rir mais, e neste momento ainda mais, não é? Sim. No momento em que ficamos limitados, em que sentimos que ficamos presos, enjaulados, né, com muitas restrições, isso vai direto no nosso fígado. Então o fígado começa a ficar estagnado, a energia começa a ficar parada, a pessoa começa a ficar muito mental, a pensar em muita coisa, e o riso é uma forma de pôr essa energia em movimento. Então é muito importante nesta altura a gente conseguir rir da nossa desgraça. Sim. Transformar a desgraça em graça, não é? Porque eu acredito que tudo na vida é a forma como tu olhas. Então, tudo é atitude. E o riso é uma atitude perante a vida. Não tem outro. Há pessoas que optam por olhar e ver tudo como um problema, se sentirem vítimas da vida, né? E outras que fazem outra escolha, né? Eu acho que o yoga do riso é isso. É quando tu escolhes, primeiro, assumir a responsabilidade pela tua vida e depois teres uma opção diferente daquela que te foi passada ou ensinada ou que é habitual, né? A coisa de todo mundo achar que está tudo ruim, que está tudo difícil, toda a gente entra nessa normose e que é uma desgraça e tal, e é exatamente fazer a contracorrente disso, é ir em contramão. Deve ser uma aventura do caraças entrares no carro e fazeres a autoestrada no sentido contrário. Então, mais ou menos o yoga do riso é isso, é como se andasse em sentido contrário. Porque acho que essa é uma imagem engraçada, né? Porque é mais ou menos isso. Nós vamos meio em contramão. Pois é. Mas temos que, digamos, transmitir, não é? Transmitir esta nossa vibração às pessoas que neste momento, por algum motivo, conseguem rir menos, não é? Aliás, nós agora vamos fazer uns exercícios aqui que é para que possam praticar em casa, porque isto de rir é mesmo prático, é um exercício prático, e quero continuar a agradecer às pessoas que nos estão a acompanhar no direto de hoje. Eu queria também que falasses um bocado dos teus projetos mais próximos, o que estás a gerir neste momento, para que as pessoas possam saber. Ok, então aqui no Brasil nós estamos com uma demanda de trabalho normal, assim, clínica, né? Faço muito atendimento terapêutico, também atendimento online, faço trabalho com astrologia, trabalho com coaching, trabalho com yoga do riso, com terapia holística, constelação familiar, etc., né? Quer online, quer presencial. E faço alguns trabalhos organizacionais, agora um pouco menos. Amanhã tenho um trabalho via Zoom para uma empresa, uma farmacêutica aí da Europa. Faço algumas coisas para o ambiente organizacional também online. Presencial agora menos, estou mais parado.
e trabalho com palestras e aulas, né? Dou cursos e aulas durante praticamente o ano inteiro. Sim. Agora mais online que presencial. E estou a desenvolver alguns trabalhos na área do sagrado masculino, é uma área interessante. Estás-me a ouvir? Estou a acompanhar perfeitamente. Isto parou, mas eu estou a acompanhar. Se estás a desenvolver um projeto do sagrado masculino. Sim, começou ano passado e é uma área diferente, é uma área nova que estou a abordar agora. E estou aí com alguns projetos um pouco mais internacionais, mais na área das constelações e também na área da palestra. E agora em dezembro vou em Portugal, vou passar o Natal por aí. E em janeiro, vou estar aí um mês de janeiro, pelo menos. Queria ver se lançava algum curso, algum trabalho novo, algum retiro, talvez. Estou a pensar em fazer um retiro. Pois o retiro, sim. Mas assim, vou mais para descansar, mas sempre aproveito para fazer alguma coisa enquanto vou. Claro, é giro, a gente diverte-se. Nós nos divertimos a trabalhar, não é? Então, para nós é prazer. Não é propriamente trabalho, né? É a nossa vida. Então, quem é empreendedor já não faz separação entre a vida pessoal e a vida profissional. É tudo uma coisa só. Né? É tudo um... Pois é. Então, o meu foco tem sido, desde os últimos anos, trabalhar muito esta questão emocional e espiritual, ajudar as pessoas nesse processo, porque o próprio planeta, né, a humanidade, como a gente está a ver, está a passar por uma fase de grande transformação e basicamente o meu papel nesta altura é esse. Né? Tenho alguns projetos para outras coisas, mas por enquanto é essa fase de transição. As pessoas têm buscado muito esse apoio ao nível emocional, como é que eu lido com a ansiedade, com o stress, com a depressão, como é que o meu mundo está a desfazer-se, como é que eu vou construir uma nova vida, uma nova visão sobre a vida. Então, tem sido um pouco esse o meu trabalho. Assim. Alô? Rir um bocadinho. José, conta-nos que exercícios de riso preparaste para nós. Estás-me a ouvir, é? Então, eu gosto muito daquilo que eu te falei, de colocar os problemas na mão, né? É uma forma de redimensionar ou ressignificar os problemas. Então, vamos pôr os nossos problemas na nossa mão direita. Se vocês sentirem que têm problemas a mais, podem pôr as duas mãos. Se houvesse uma mão não chega, têm que pôr as duas. Vejam o peso desses problemas. Olhem bem para eles. Prestem bem atenção. E agora nós vamos rir para os problemas. Já caiu uma mão, já só tem uma. Muito bem, muito bem. Esse eu acho muito bom, esse exercício. É mesmo, é libertador. Aqui está um calor, estão 36 graus no Brasil, não faz isso. Não me digas. Uau, pois é. Eu estou com a janela fechada, estou só com a luz do escritório, porque está muito, muito calor na rua, muito. Pois. Parece uma estufa. Pois é. Não, o riso é muito bom para perder gordura também, né? Para a gente suar, transpirar. Exatamente. Parece uma sauna natural. Começas a rir e começas a
a suar, começa a sair energia. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do yoga do riso também é explicar para as pessoas os benefícios, não é? Os benefícios da saúde, não é? Porque às vezes a parte científica, pelo menos a mim, ajuda-me a explicar ao cliente porque é que nós estamos a fazer este exercício, não é? Para ele não achar que nós ficamos loucos assim de um dia para o outro. De repente. Quando eu digo que o yoga do riso foi criado por um médico, o pessoal já fica tipo, ok, é um médico, não é? Sim. Não é qualquer um, não é? Exato. E depois eu falo sobre a questão dos hormônios, né? Das hormonas que são lançadas na corrente sanguínea, oxitocina, serotonina, dopamina, etc. E explico que o riso tem muitos benefícios, não é? E as pessoas compram a ideia, porque eu acho que a primeira questão é viver a experiência do riso e depois ela diz, nossa, isto realmente traz uma satisfação, traz uma alegria, uma leveza, e depois eu digo, então ótimo, houve um estudo que foi feito, os benefícios são estes, então tudo aquilo que estás a sentir, na verdade, está comprovado clinicamente, cientificamente. E a pessoa diz, então ótimo, rir é uma ferramenta ótima para tratar da minha saúde, para tratar da minha emoção. E aí a pessoa leva e compra a ideia e começa a fazer até em casa, né? Tenho casos de clientes que me dizem, fartei-me de rir, consegui ultrapassar uma dificuldade graças ao riso. Outra muito engraçada, não sei se tu conheces, no coaching a gente aprende a ferramenta do blá blá blá. Conheces do blá blá blá? Assim, de repente, não. Então conta-me o teu problema em blá blá blá. Blá 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 blá. E aí a pessoa começa a contar o problema dela em blá 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 e começa a desfazer a importância que ela deu ao seu problema. Adoro. Tal como diz a pessoa que ela conta o problema dela com voz de Mickey Mouse. Pois, ok. Ou com gibberish. Isso. Não é? Ou dabara, jubra, jibiri, dabara, jubra, Claro. Se as pessoas soubessem. É aquela palavra que toda a gente fica, what? What is that? Pero depois, quando na formação trabalhamos o gibberish, é muito efetivo, porque é muito libertador, pois. Se as pessoas soubessem que os problemas são palavras encadeadas com significado, que são aquilo que a gente chama pensamentos, se não tivesses esse pensamento, não terias esse problema. Então, usa formas de desfazer, desmontar esses pensamentos, porque aí os teus problemas desaparecem na hora. O problema é que nós criamos um apego muito grande à forma como pensamos. Nós damos um valor muito grande à nossa forma de pensar. E aí, muitas vezes, sofremos e não queremos abrir mão desse sofrimento porque a gente valoriza muito a forma como a gente pensa. Então, vamos rir disso. Dos pensamentos. Muito bem. Yeah. Muito obrigada, José. Foi um prazer estar aqui contigo hoje. Igualmente, Sabrina, obrigado. Passes uma mensagem final. Aqui também quero agradecer às pessoas que nos estiveram a acompanhar. O dia 5 de outubro vamos ter outro direto às 19 horas com a Carla Ventura. Portanto, cá nos encontraremos novamente para rir. Muito obrigada de novo, José. Foi maravilhoso. E conta-nos a tua mensagem final.
Então, neste momento que a gente está a atravessar, esse convite a ficarmos mais em casa, eu vejo que a casa, na verdade, não é a nossa casa, mas a nossa casa interna, né? Então, o convite é olhar para dentro com todo o carinho, com toda a amorosidade, e no lugar onde eu encontrar algum problema, alguma coisa que é desconfortável, deixa eu rir, deixa eu olhar para isso com um sorriso e com um riso para que eu possa transformar a minha vida em algo realmente diferente e que eu possa contribuir com o mundo através da minha alegria. Muito obrigada. Muito Obrigado, obrigada mesmo. Obrigado, Foi um Sabrina. prazer. Obrigada. Até já. E boa semana para todos. Tchau. 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 Obrigada. Tchau.